Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso semanal no final da tarde do primeiro dia da semana, o domingo, para refletir assuntos relevantes da nossa fé católica apostólica romana. Pela 8ª vez, refletiremos sobre um argumento bastante desagradável, mas que integra a nossa fé: o inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão após a aventura dos homens aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Já dedicamos dezenas de programas ao mistério da morte, outras dezenas de programas ao tema do juízo, quase 60 programas abordando o tema do juízo. E agora, pela 8ª vez, o tema do inferno. Hoje nós vamos tratar dos lábios de Jesus, esse argumento com uma nomenclatura muito sugestiva. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado de uma particular gravidade, tão grave, tão gravemente grave, que é o único pecado que não vai ser perdoado. E é exatamente nesse contexto que o inferno é citado. E citado de forma oblíqua, citado de forma indireta, mas citado. Porque quando Jesus disse, e vamos ver aqui os textos, já peço a você para anotar e abrir na sua Bíblia, Marcos capítulo 3, de 28 a 29, e Mateus capítulo 12, versículo 32. Se é um pecado que não tem perdão nem nesta vida, nem na outra, então temos aqui duas coisas. Na outra vida existem pecados que podem ser perdoados, e esse é um dos argumentos para fundamentar o purgatório. Mas não vamos tratar do purgatório agora. Ora, se tem pecado que é perdoado na outra vida, e essa realidade aparece de forma indireta nas palavras de Jesus, que vamos ver daqui a pouco, existe o pecado que não é perdoado também na outra vida. Ora, se não é perdoado, a pessoa não entra no céu. Se não é perdoado, é porque ele é punido com uma punição que não se acaba, com uma punição eterna, que é exatamente a realidade tenebrosa do inferno. Qual é o contexto no qual Jesus fala desse único pecado? Jesus está expulsando um demônio e os fariseus, os escribas, doutores da lei, que estão ali presentes, cheios de inveja, não podendo contradizer o óbvio, isto é, que Jesus estava efetivamente exercendo poder, soberania completos sobre o demônio, fazem uma interpretação esdrúxula, uma interpretação estapafúrdia. É em nome de Beelzebu que ele está expulsando os demônios. Aí Jesus dá uma resposta mais ou menos longa, que culmina com essa frase que nós vamos ver agora. Então, com a palavra, o Senhor Jesus, falando do inferno, com essas palavras tão duras, tão incisivas. Marcos, capítulo 3, versículos de 28 a 29. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é o enviado do Pai e do Filho, ou do Pai pelo Filho, se nós quisermos. O Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. É o Espírito Santo quem opera em nós a obra da salvação do Pai por meio do Filho. Ora, quando nós colocamos obstáculos ao Espírito Santo, nós blasfemamos contra ele.
Quando nós resistimos ao Espírito Santo, nós blasfemamos contra o Espírito. Porque se não aceitamos que o Espírito faça a obra em nós, queremos permanecer com o coração endurecido, recusamos a salvação de Deus, que se nos é dada, que se nos é operada pelo Espírito Santo. É a recusa em não aceitar Deus, o Pai, cuja proposta amorosa se manifestou para os homens na cruz, a morte e ressurreição do seu Filho, que é operada em nós pela força do Espírito Santo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. O endurecimento voluntário do coração que comporta a recusa, o rechaço de Deus Todo-Poderoso, particularmente da ação do seu Espírito em nós, pois é o Espírito quem nos santifica, é o Espírito quem opera, quem concretiza a obra do Pai e do Filho. Pois bem, fica então comprovado que a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa não aceita o perdão. Porque para que Deus me perdoe, é preciso que eu me apresente diante dele sinceramente arrependido. Se eu não quero me arrepender, se eu quero continuar nas trevas, o perdão não me será dado. E se me fosse dado, não teria nenhuma eficácia, nenhum efeito na minha vida, porque eu estaria disposto a permanecer nas trevas. Então, jamais terá perdão. A outra expressão aqui na frase de Nosso Senhor será culpado de um pecado eterno. Pecado eterno. Expressão curiosa. O que é pecado eterno? É um pecado em ato, continuado, que não cessa jamais por vontade de quem o está praticando. Em linguagem jurídica, canônica, mas me parece também que em linguagem civil, se fala de um delito de uma pessoa contumaz. O que é contumácia? Contumácia é a continuação de uma determinada pessoa no ato de delinquir. Ela continua a praticar, ela não deixa de praticar, ela continuamente pratica pecado eterno. Se na hora da morte a pessoa se encontrar em estado de pecado mortal, esse pecado se procrastina por toda a eternidade, porque a morte estabiliza a condição da pessoa. Portanto, o condenado jamais se arrepende, da mesma forma que quem morre na graça de Deus jamais, na outra vida, peca. Portanto, após a morte, quem morreu em pecado mortal jamais se arrependerá. E quem morreu ou vier a morrer em estado de graça jamais poderá cometer um pecado. Então, a expressão pecado eterno é bastante lógica, é bastante plausível. Ora, um pecado eterno exige, demanda uma punição eterna. Portanto, um ato consequente ao pecado eterno é o sofrimento eterno. Não por vontade de Deus, por favor. Deus nem aprova o pecado, nem empurra ninguém para pecar, nem se compraz com a morte do pecador. Se tal acontece, é por iniciativa do próprio pecador. A segunda pontuação, agora vamos a Mateus, capítulo 12, versículo 32. Versículo 32. São as palavras de Jesus segundo o evangelista Mateus. É o mesmo episódio, é a mesma problemática aqui, a disputa, a altercação entre os escribas, fariseus e doutores da lei e nosso Senhor Jesus Cristo. A acusação que eles fazem é em nome de Belzebu que ele está expulsando os demônios. E é nesse contexto que Jesus volta a falar do pecado contra o Espírito Santo. Só que o texto que vimos ainda há pouco é de Marcos. Agora vamos ver na versão de São Mateus como Jesus fala. Mateus, capítulo 12, versículo 32. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado.
Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Aqui, de novo, aqui é uma insinuação muito sutil para quem nega o purgatório. Se não houvesse possibilidade de haver perdão, não houvesse possibilidade de perdão no século vindouro, isto é, na outra vida, Jesus não falaria. Jesus diria, olha, só existe possibilidade de perdão nessa vida. Mas se Jesus diz que existe possibilidade de perdão na outra, é porque há pecados não graves que podem ser perdoados após a morte da pessoa. Mas isso é o assunto do purgatório, não vamos falar dele agora. Vamos falar do perdão que não será dado no século vindouro. Isto é, há pecados que não têm perdão, não alcançam perdão, nem neste século, ou seja, nesta terra, nesta vida, nesta aventura terrena, e também não alcançará perdão no século vindouro. Então, é uma alusão ao inferno. Aqui, Jesus diz falar contra o Espírito Santo. Como é que se fala contra o Espírito Santo? Você fala contra uma pessoa quando você insulta uma pessoa, quando você agride uma pessoa. A agressão maior ao Espírito Santo que uma criatura humana pode falar é simplesmente rejeitá-lo, não é chamar palavrão contra o Espírito Santo, que também é grave, por favor. Mas aqui estamos falando rejeição, rechaço. Quando a pessoa diz, não aceito, não quero, não concordo, não me dobro, não quero ser dócil a esse Espírito Santo, porque a ação dele é ação de conversão, de purificação, de iluminação, de transformação da alma mergulhada no pecado. Ora, quem se recusa a aceitar que o Espírito Santo haja na sua vida, ele está impedindo, está bloqueando, está fechando, está cerceando qualquer possibilidade de o Espírito Santo transformar a sua vida. E esse é, por excelência, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na versão de Marcos, blasfêmia. Na versão de São Mateus, falar contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem nesta vida, nem na outra. Não alcança perdão nem nesta vida, nem na outra. Jesus aqui está fazendo alusão explícita ao fogo eterno, ao inferno, porque é o lugar para onde vão aqueles que não alcançam perdão. Não porque Deus não quis dar, mas porque eles se recusaram a receber. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, daremos continuação à nossa investigação, os textos dos evangelhos, tudo aquilo que Jesus disse a respeito dessa realidade pavorosa chamada inferno. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, começa o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, dedicado pela 8ª vez ao tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos, as últimas realidades que acontecerão após a nossa aventura humana aqui na Terra. São 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, 29 programas foram dedicados. Ao tema do juízo, quase 60 programas foram dedicados. Você pode assisti-los todos acessando no YouTube o canal da Rede Século XXI. Todos eles estão lá postados para você assistir. Você e as pessoas que você estima. A convite de você, espero que você convide muita gente para assistir essa catequese modestamente preparada com muito carinho, para esclarecer, instruir, formar, evangelizar todos os católicos. No primeiro bloco, nós refletíamos alguns textos de palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Marcos capítulo 3, versículos de 28 a 29 e Mateus 12, 32, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não tem perdão nem nesta vida nem na outra, que não alcançará perdão nem nesta vida nem na outra, uma alusão explícita à realidade pavorosa do inferno. Agora vamos continuar. Tudo aquilo que Jesus disse a respeito do inferno, nós estamos a investigar. O próximo texto, ele é muito significativo,
Mateus capítulo 8, versículos de 11 a 12. Palavras de Jesus, leiamos e teçamos alguns comentários. Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Filhos do reino. Que interessante. Jesus chama os judeus de filhos do reino. O reino de Deus, cujos primórdios, cujas origens remontam ao Antigo Testamento, é a soberania de Deus sobre os homens. É uma das formas de se falar do céu. Jesus, no Pai Nosso, diz: venha a nós o vosso reino. A expressão reino de Deus, reino do Pai, reino de Cristo, reino dos céus, evoca exatamente, num sentido pleno, consumado, a glória do céu. Os judeus mereceram dos lábios de Jesus esse qualificativo de filhos do reino, porque foram os primeiros destinatários da salvação. Deus se debruçou sobre toda a humanidade, a começar pelo povo judeu. A história de Israel, todo o Antigo Testamento narra essa saga de um Deus que quer reinar sobre um povo. São os primórdios da igreja, são a preparação para a igreja, são a igreja em tipo, a igreja em preparação, a igreja em símbolo, a igreja nos seus primórdios, Deus preparando a humanidade por meio de Israel para constituir os filhos do reino na igreja. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz isso no contexto, ele está em Cafarnaum, um centurião vem a ele: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dize uma só palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou um subordinado, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, eu digo a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. E Jesus se admira. É uma das raras vezes que Jesus elogia alguém. Elogia um pagão. Reparem a frase de Jesus: eu não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. E é aí que ele diz o que nós acabamos de ouvir. Ou seja, vejam que ironia, ou seja, vejam que contradição, vejam que paradigma curioso, que ironia, é a melhor palavra. Em Israel, eu nunca encontrei uma fé dessa. Agora vem um pagão que pede para curar o seu servo, e ele tem tanta fé em mim, que diz: o senhor não precisa ir na minha casa, baixa daqui o senhor dizer uma palavra e ele vai ser salvo. E de fato, Jesus acabou curando o servo, que não foi visto por Jesus. Jesus nunca viu aquele servo. Jesus não foi à casa do centurião, porque o centurião disse: não é necessário, basta a tua palavra, porque eu creio que tu tens o poder de curar o meu servo daqui, à distância. E aí é que vem essa profecia: muitos de vocês serão o quê? Lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes aqui é no sentido figurado, por favor. O ranger de dentes é uma atitude de quem passa por dores, e dores tão grandes, tão lancinantes, que os seus dentes entram em atrito, e aí eles rangem. É uma atitude extrema de quem está passando por dores físicas, também espirituais, porque o homem é um conjunto, é um ser resultante da união
substancial de corpo e alma, de matéria e de espírito. Portanto, as dores da alma também reproduzem no corpo e vice-versa. Em todo caso, choro e ranger de dentes é uma expressão típica que designa sofrimento extremo. Sofrimento indizível. Sofrimento que não acaba. Trevas exteriores. Exteriores. Também os tormentos do inferno evocarão essa realidade. E para a gente compreender o que são trevas, escuridão, escuridão. Não tanto do ponto de vista da impossibilidade de os olhos do corpo enxergarem, mas também como contexto antagônico à pessoa do Cristo que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João, capítulo 8, versículo 12. Trevas. Ausência completa de Deus. Ausência completa do próximo. Quando nós tratarmos das penas dos sentidos, quando nós tratarmos das penas da alma, quando nós tratarmos da distância de Deus, quando nós tratarmos dos efeitos do próprio inferno, em que consistem os tormentos do inferno, nós vamos abordar com detalhes isto. Então, vejam aqui, já temos 3 coisas: choro, ranger de dentes, trevas exteriores. Não são palavras minhas não. São palavras do próprio Jesus. Serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Trevas exteriores é algo que é fora da alma do condenado. Isso porque os que estão no inferno agora estão sem ressuscitar, porque a ressurreição só haverá no último dia. Da mesma forma que a ressurreição da carne para os eleitos só haverá no último dia, como diz Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 6, e eu ressuscitarei no último dia, exceção feita à única criatura. Qual foi a única criatura que subiu ao céu em corpo e alma e se encontra lá ressuscitada? A bem-aventurada Virgem Maria. Então, o inferno comporta, sim, haverá trevas interiores. Não vamos falar disso agora. Por enquanto, o contexto do inferno é um contexto de trevas. Lá não há luz. Lá não há iluminação. Trevas exteriores. Porque onde há luz, há Cristo. É claro que Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, ele é onipresente, portanto também está presente no inferno. Mas a luz de Cristo no inferno não será percebida pelos condenados. Pois uma coisa é dizer que Jesus está presente como luz, outra coisa é dizer que cego enxerga a luz. O pecado cega e a cegueira impede de se enxergar a luz. Por isso, trevas exteriores. Cristo, como onipresente, está presente em todo canto. O Pai também, o Espírito Santo também, porque Deus está em toda parte. Só que a luz de Deus no inferno não será vista pelos cegos pelo pecado. Por isso se fala de trevas exteriores. E outra forma de sofrimento do inferno é saber que Deus está presente e que os ama, mas o ódio, a condição de endurecimento do coração, nos condenados, os impede de aceitar esse amor, de querer esse amor. Pelo contrário, sofrem, blasfemam contra esse amor e não enxergam a luz que brota desse amor. Por isso, trevas exteriores. Trevas exteriores. E depois, choro e ranger de dentes. Realidade tristíssima, absolutamente deplorável e sofrida que jamais acabará. Mas sobre esses detalhes, as penas dos condenados ainda não tratamos, assunto pavoroso, assunto horroroso, que não vamos abordar por enquanto. Falta um pouco mais de 1 minuto para terminarmos esse nosso segundo encontro, esse segundo bloco.
eu desejo que você reze sempre a Deus, implore, suplique por si, por todos os homens, para que jamais venhamos a nos encontrar nesta condição que, se a morte nos tragar, se passarmos desta vida para a outra em tal condição, sem dúvida alguma, como ensina Jesus, como ensina a Igreja, seremos passíveis de uma condenação eterna. Concluo esse nosso 8º encontro com a oração que Nossa Senhora pediu para os pastorinhos recitarem e por eles a todos nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Obrigado por ter permanecido conosco. No próximo domingo, pela 9ª vez, estaremos a refletir sobre essa realidade pavorosa. É duro, é triste, é doloroso, mas é necessário porque integra a nossa fé, a realidade do inferno. Até mais, até o próximo domingo, com a graça de Deus.